Olá pessoal, aqui é o professor Clóvis e hoje nós vamos estar estudando sobre os seres vivos. Sou professor de Ciência e Biologia e hoje nós vamos estar tentando entender esse assunto bem interessante. Mas afinal, o que são seres vivos? E uma pergunta melhor, né? E quem são esses seres vivos? Para entendermos sobre os seres vivos, é interessante a gente começar a perguntar primeiro quem são os seres vivos. Logo, quando a gente pergunta isso, primeiramente a gente já pensa nos animais, né? Nós temos aí os queridos macaquinhos e as plantas. Mas os seres vivos, eles são, né, grupos, né, bem maiores do que apenas plantas e animais. Só animais, o grupo dos animais é muito grande também das plantas, mas além desses reinos, nós temos outros reinos, né? Nós temos outros domínios. Nós temos aqui, por exemplo, né, os fungos e as bactérias, nós temos protozoários e muitos cientistas consideram os seres vivos os vírus também. Pessoal, os seres vivos eles podem ser classificados em domínios, né, em grupos dos seres procarióticos, né, que nós temos aí, né, célula procariótica, são células que são células bem simples, que não vai ter uma formação de um núcleo nessa célula, e seres eucarióticos, né, que a sua célula já vai ter uma estrutura ali nuclear bem formada, com a sua carioteca delimitando esse núcleo. Esse domínio, né, bactérias e arqueias, são seres unicelulares, e aqui já temos aqui a maioria dos seres eucarióticos, seres pluricelulares, muitas e muitas células formando os tecidos, órgãos, sistema e organismo, que é o caso dos animais e das plantas. Vamos encontrar em fungos e protistas, né, seres também mais simples, mas muito mais evoluídos do que os seres bactéria e arqueia. Bom, mas afinal, o que é um ser vivo? Para ser classificado como ser vivo, ele precisa ter basicamente fazer algumas coisas e ter algumas estruturas. Por exemplo, para ser um ser vivo, ele precisa se reproduzir, precisa interagir com o meio, com os outros seres vivos, ele realiza aí adaptação, evolução, ele precisa de energia, né? E aí assim o seu metabolismo sempre funcionando, e ele vai possuir material genético e possui células. Vamos ou uma célula. Vamos estar vendo cada termo desse, né, individualmente. Então, o ser vivo ele possui material genético. Então, por exemplo, a discussão, o vírus, ele pode ser considerado um ser vivo? Então, ele possui sim um DNA ou um RNA. Por isso, muitos cientistas consideram o vírus como um ser vivo. Contudo, ele não tem uma célula. Então, nós temos aqui, né, o material genético mostrando aí que é algo muito importante para ser considerado. É determinante para ser um ser vivo, tem que ter um material genético. Nós temos aqui uma célula, nós temos um cromossomo. Dentro do cromossomo, nós vamos ter o DNA, e dentro do DNA, nós vamos ter uma parte do DNA que é o gene. É ali que carrega todas as informações hereditárias, né, de características passado pelos seus descendentes, para os seus descendentes. E o ser vivo possui célula, né, com exceção do vírus, que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então, essa célula pode ser, nós temos seres unicelulares, que é o caso de alguns protozoários, alguns fungos, porque nós temos protozoários e fungos pluricelulares, e as bactérias sempre vão ser celulares. E nós temos aqui os pluricelulares, mais conhecidos aqui os animais, nós temos animais aqui os mamíferos, as esponjas e as plantas. Bom, e aqui nós vamos estar vendo aqui, que é o caso com a exceção do vírus. Nós vemos o vírus que ele é um ser acelular, ele não tem célula, mas ele tem material genético, olha aí, ele tem DNA, ele tem outras estruturas orgânicas, como por exemplo, proteína, lipídio e tudo mais. O vírus é uma aula que pode ser assim grande até porque a complexidade de um vírus é muito grande. O ser vivo ele precisa reproduzir, e reprodução nós podemos classificar em assexuada e sexuada. Sempre que é sexuada vai ter um gameta masculino e feminino. No caso dos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e o feminino é o óvulo. Bom, e o ser vivo também, ele sempre vai estar se adaptando ao meio ambiente, né? Por exemplo, um meio ambiente mais úmido, mais seco, esse ser vivo ele vai se adaptar ali, ou ele vai ser selecionado, onde ocorre a evolução, né? Os melhores adaptados, eles permanecem no ambiente, e os menos adaptados, eles acabam morrendo, ocorrendo assim uma seleção. Então, essa interação com o meio ambiente sempre vai acontecer, e o meio ambiente é determinante para estar aí adaptando esses animais e ocorrer a evolução dos animais. E também o ser vivo, ele precisa de energia. Então, aqui uma representação de seres autótrofos, que é o caso das plantas aqui, né, dos vegetais,
onde eles conseguem obter energia, seu metabolismo é realizado aqui através do processo conhecido como fotossíntese, e eles são conhecidos como seres autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Já que os animais, né, aí você deve estar pensando, ai, que animalzinho bonitinho, né, que gracinha. Então, ele precisa de se alimentar, de energia, o metabolismo dele, ele por isso é um ser heterótrofo, ele não produz a sua própria energia, ele precisa adquirir essa energia através da alimentação. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Até a próxima. Então, se você puder, inscreva no nosso canal e aquele abraço. Valeu, pessoal.